Bravo. Precisava esconder o choro, não? Ai. Essa é tudo. Black faz. Muitas vezes a gente trata o Ministério Infantil como sendo um lugar para deixar a criança enquanto os pais estão lá no corpo. E não é assim. Não pode ser. Nós estamos falando do futuro da igreja, nós estamos falando do futuro do nosso país, nós estamos falando do futuro do mundo. Bom, Rafa é meu quarto filho. Não tenho palavras para dizer o quanto eu o amo. Assim como eu amo, né, as minhas filhas. Mas Rafa é um grande desafio para mim, né? Foi o desafio que Deus nos trouxe. O nosso filho, nosso primogênito, Samuel, com 6 anos, vai fazer 7 agora, dia 21 de setembro. E ele tem síndrome de Down. Eu acho que um dos maiores desafios é a gente entender que a nossa vida é diferente, né? Por mais que a gente tente fazer uma rotina normal, por mais que a gente viva de uma forma normal, não é uma vida normal. Ela é diferente. Quando ele se incomodava com algum ruído, com alguma coisa dentro do salão, nós conseguimos, né, eu e meu marido conseguimos ouvir a palavra do lado de fora. Com o passar do tempo que ele cresceu, outras demandas apareceram, né, demandas especialmente relacionadas ao comportamento dele. O que a gente sentia, né? Que tinha dias que ele ficava bem na celebração, outros dias não, né? Vinha uma agitação, aí queria vir para cá, para correr, justamente por sentir essa necessidade de ter um espaço, de se movimentar, né? Já teve dias, por exemplo, dele fazer circuito ao redor das cadeiras, né? E eu ficar preocupada porque ele queria subir no palco, queria mexer nas coisas, né? E acaba que tira um pouco a atenção das pessoas. Né? As pessoas às vezes falam, mas você leva para terapia como se levasse para uma natação, como se levasse para o futebol. Eu falo, gente, não, porque o dia que eu não quero levar meu filho pro futebol, o dia que eu estiver cansada, eu falar para ele, vamos ficar um tempo sem ir pro futebol? Eu posso. Eu não posso falar pro meu filho, eu tô cansada, né? Eu não posso falar, não, filho, deixa, não vai hoje pra terapia, porque ele precisa das terapias, ele depende das terapias para poder ter um bom desenvolvimento, porque a gente quer que ele seja um menino, um homem independente. Ansiosa pra ver. Ai, que coisa linda! Ai, que lindo! Muito feliz, muito mesmo, de ver isso aqui. É incrível. Uau! Show! Lindo! Muito bacana. Ó, a parede. Genial. A parede sensual. Atividade. Isso vai ser um diferencial enorme. E é assim, é aquilo, né? Às vezes a gente fala, né? Eu vou pra igreja, mas e o meu filho, né? Então, eu acho que isso vai trazer outras famílias. A gente tem, né, uma colega teve uma situação que ela falou assim, mas você vai com o Samuel pra igreja? Eu falei, vou. Né? Ele tem que ir pra igreja, ele tem que aprender. Ela falou assim, mas aonde eu levo meu filho, eles não ficam, eles olham, ele não aprende, né? Então, e essa forma que a igreja tá tratando, que a igreja tá acompanhando, faz uma diferença enorme para as famílias, pra gente, as crianças aprenderem sobre Deus. Muitas vezes a gente trata o Ministério Infantil como sendo um lugar para deixar a criança enquanto os pais estão lá no corpo. E não é assim.
Não pode ser. Essa visão a gente precisa começar a transformar dentro da igreja. Olha, o Ministério Infantil não é um lugar onde vocês tocam a criança e coloca lá e deixa ela quietinha lá, deixa alguém cuidando e tudo bem. Não, o Ministério Infantil é para levar a sua criança, o seu filho, a ter um contato direto com Jesus. Então, quando você traz o seu filho, você traz o seu um parente da igreja, qualquer criança que adentrar ali no Ministério Infantil, ela não vai ser cuidada, ela vai ser ministrada, ela vai ser discipulada. E é isso que é o objetivo nosso, ministrar sobre a vida das crianças e discipular a vida delas. Sala de regulamentação, eu entendo como um instrumento, mais um instrumento da igreja de acesso à salvação em Cristo Jesus. E não só isso, de cuidado com os pais. Cuidado com as crianças, cuidado com todas as crianças e cuidado com os pais. Então eu acho que é um instrumento de salvação. E isso não tem preço. Eu sei que a gente tem a tendência de olhar para uma pessoa com deficiência e achar que ela não é capaz, que ela não pode entender. Mas eu creio de todo o meu coração. Eu creio de todo o meu coração que os nossos filhos, sim, a palavra vai chegar no coração. Eu acho que não existe investimento que possa ser oneroso ao ponto de a gente diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, e é uma sala diante de quem vai estar lá dentro. Se o evangelho chegar ao coração dos nossos filhos, tem preço. É importante. A minha oração também é que as outras mães que passam pela mesma situação que eu, elas também se sintam abraçadas e acolhidas pela igreja. A minha oração é que essas mães, esses pais, eles tenham um momento em que eles possam adorar ele e que as crianças elas sejam alcançadas, porque como eu te falei, eu creio que a palavra ela vai chegar ao coração dela, vai fazer para sempre.